poder compartilhar a palavra com vocês essa noite. Desde já eu agradeço o convite do pastor Rafael. E vamos fluir naquilo que o Espírito tem para nós nessa noite. Eu queria fazer mais um momento de oração com você, sentado mesmo. Fique à vontade. Senhor, nós te adoramos. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Somos gratos, ó Pai, pelo fôlego de vida. Nós somos gratos, ó Pai, pelo sustento. Eu quero nesse momento entregar ao Senhor todo o decorrer dessa mensagem, desde a leitura da palavra até cada tópico que será trabalhado e falado. Eu oro, ó Pai, para que todos nós, a começar aqui pelo altar, que nós estejamos com o coração aberto e que essa semente caia em boa terra. Pai, em nome de Jesus, eu já peço ao Senhor para que prepare os nossos corações. Nós te agradecemos porque através do louvor a terra já começou a ser arada, mas o ladrão de semente ele fica ao derredor, e se nós dermos brechas, ele come a semente. Nesse momento, Espírito Santo, flua em nós e através de nós, que a tua palavra seja entregue e gere vida em nós. Importa, ó Pai, sair daqui transformados. Importa, ó Pai, receber uma palavra do céu, porque não é o Felipe que está ministrando, é o Espírito Santo que está fluindo. Para que eu seja apenas um instrumento. Quebra agora todo ego, todo eu, toda vontade de aparecer. O centro aqui é o Senhor, e é isso que importa. Que o seu nome seja exaltado e engrandecido a todo momento. Amém e amém. Queridos, você que pode, abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Enquanto vocês abrem, faço uma breve apresentação. Nem me apresentei, irmãos, me desculpe. Sou um dos pastores da Igreja Cristã Avançar. Recebi o convite do pastor Rafael através do pastor Guto, que é um homem de Deus, caminha conosco. De prontidão aceitei. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar com vocês. Sou um comprador nas horas vagas, pai de um rapazinho, um garotinho de 2 anos, casado há 7. Minha esposa não pôde vir hoje, porque estava tendo culto de mulheres lá na igreja, então a gente meio que divide a turma. Eu trouxe comigo o meu Reuel do Luiz Hermínio. Às vezes eu ando com um aqui que eu brinco que é o João El. Mas estou bem acompanhado do garotão aqui. Prazer. Reuel hoje vai ficar ali sentado, ouvir a palavra. O João é uma bênção, é líder de jovens da nossa igreja. E queridos, faço um adendo. Que louvor. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Que graça. Que atmosfera. Deus continue usando cada um de vocês. É maravilhoso, maravilhoso. Efésios 6, no verso 10, vai dizer o seguinte, queridos: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Pois a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Queridos, o congresso hoje é sobre um exército, né? Exército de Cristo. Quando estava em oração, o Espírito me conduziu a esse texto. E eu já começo dizendo para vocês, antes de irmos para o campo de batalha, queridos, nós precisamos treinar primeiro. O que acontece com muitos de nós é que nós estamos indo para a batalha despreparados. Nós estamos querendo guerrear guerras que nós não temos condições de vencê-las. Nós estamos querendo participar de batalhas, fazer algumas coisas que nós ainda não temos condições. E muitos de nós não temos essa humildade de entender o tempo de estar escondido em uma caverna, de estar sendo preparado, estar sendo forjado. A Bíblia vai nos contar que em dado momento, quando fugia de Saul, Davi, ele fica dentro de uma caverna, querido, escondido. Já tinha unção de rei sobre a vida dele. Espiritualmente ele já era um rei de Israel, mas ainda estava fugindo. Era o momento de se preparar. Era o momento de ter o caráter forjado. E foi isso que aconteceu com Davi. E nós precisamos ter o nosso caráter tratado primeiro, antes de ir para a batalha. Antes de irmos para o campo de batalha, nós precisamos ser tratados, querido. Estar numa linha de frente não é para qualquer um. Estar no front não é para qualquer um. São pessoas treinadas, são pessoas capacitadas, que conseguem ir à frente de batalha e não ser um alvo fácil. Um bom soldado, querido, ele é disciplinado, ele é dedicado. Alguém aqui já serviu no exército? Quantos anos? Parado lá, só treinando, para depois ter a condição de ficar na porta do quartel, que para muitos é simples, mas se não tiver treinamento, querido, quando a pessoa se alista no exército, ela precisa treinar o corpo, ela precisa aprender a atirar, ela precisa ter disciplina, aprender a acordar cedo. Tem gente que vai servir o exército, mas em casa dormir até 11 horas da manhã, e lá não é assim que as coisas funcionam. Aprender a ter disciplina, as coisas mudam. O caráter é forjado. Ali não tem lugar para mimados, filhinho de mamãe e de papai. Sabe, aquele mimizento para uma guerra, não tem espaço, querido. Na guerra não há espaço para pessoas frágeis demais, porque é um alvo fácil, e o que é ruim para o exército se torna o ponto fraco do exército. Um exército tem que falar a mesma língua. Então, nesse momento de preparação, a gente precisa entender as estratégias do batalhão. A gente precisa entender quais são as diretrizes que vão ser tomadas.
Alguém já assistiu 300? É um filme velho. Alguém já assistiu? A disciplina daqueles homens e a força de defesa, a estratégia de batalha fez com que eles vencessem muitos outros. Porque eles protegiam a retaguarda e se fechavam com escudos e se tornavam impenetráveis. Mas todos viviam na mesma visão. Todos fluíam na mesma direção. Uma casa dividida, querido, ela não subsiste. Não subsiste. Então precisamos caminhar na mesma visão, amém? Dando sequência. Quando nós vamos para dentro de um quartel para sermos treinados, queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender é quem é o nosso inimigo. Eu vim aqui para ser treinado, mas beleza, o que vai acontecer daqui para frente? Quem eu estou enfrentando, quais são as estratégias, quais são as artimanhas, o que ele faz, o que ele ataca, qual é o ponto forte dele, qual é o ponto fraco. Você precisa estudar o seu inimigo, você precisa entender. Porque ninguém pode ser tolo ao ponto de ir para o campo de batalha sem saber quantos soldados há do outro lado, sem conhecer o terreno, sem entender o ambiente que você está entrando. Nós precisamos compreender, saber quem é o adversário, é o primeiro ponto. E no texto que nós lemos, o verso 12 vai dizer que, o verso 11, perdão, que nós temos que nos manter firmes, queridos, contra as ciladas do diabo. Antes de entrar na batalha, querido, nós precisamos entender quais são as estratégias do diabo. Quais são os nossos pontos fracos, quais são as nossas fragilidades. Porque não me venha com história de super-homem, porque ninguém é, querido. Todos nós temos fragilidades, todos nós precisamos ser tratados em uma área. E o diabo nos conhece. Ele sabe em qual área ele deve te atacar, ele deve me atacar. Mas nós estamos querendo enfrentá-lo de peito aberto, sem saber o que ele trabalha, em onde ele ataca, qual que é o ponto fraco. Muitos sucumbem por falta de conhecimento, sabedoria, entendimento. E aí nós estamos querendo, e é o que acontece muito, queridos, entenda uma coisa, que a gente mais vê são pessoas que se convertem hoje e amanhã já querem pôr a boca de fumo pregar, já querem ir lá para a porta de uma boate e anunciar o evangelho, mas não tem preparo para aquilo, se frustram e acham que o evangelho é uma mentira. Mas não é assim que as coisas funcionam. Existe um tempo de preparo, querido. Um soldado novo, ele precisa ser preparado, ele precisa ser forjado. E nós erramos muito com isso. Falo nós, eu falo uma geração inteira, porque nós achávamos que é só chegar lá e falar em nome de Jesus, sai, e não é assim que a banda toca. Eu lembro uma época, eu era adolescente ainda, fui inventar de pregar para um bêbado na rua, e o bêbado era um desviado, que sabia mais do que eu de Bíblia, e ele foi me questionando, e ele estava para lá de Bagdá, mas ainda sabia o que estava falando. E eu despreparado, passando uma vergonha, com os 8 adolescentes do meu lado, e eu líder, sem preparo. Por fim eu tive que falar: amém, irmão, Deus te abençoe, tchau. Nascido e criado dentro da igreja, mas isso não nos faz capazes de ir para a linha de frente ainda. Sem preparo, até os nascidos e criados.
vão ser envergonhados. O nosso inimigo nos conhece, querido, mas nós não queremos conhecê-lo. E aí quando a gente fala assim, a gente tem que conhecer o diabo, o irmão ainda vira e fala assim, misericórdia, eu tenho que conhecer o Senhor. Amém, querido? Temos que conhecer o Senhor, mas temos que saber o que o diabo faz. O diabo, ele sabe onde ele vai te apunhalar, querido. Ele sabe se ele vai te levar para o lado da vaidade, se ele vai atacar a sua sexualidade, se ele vai atacar o seu lado da maledicência, ira, idolatria, etc. e tal. Ele sabe. E entenda bem, existe uma hierarquia entre os demônios. Não são todos da mesma categoria de poder. Acredito que os irmãos já sabem, né? O próprio Jesus, quando ele envia os 70, alguns voltam felizes, porque Jesus, nós expulsamos demônios. Passa um pouco de tempo, alguns falam, mas Jesus, nós não conseguimos expulsar de um filho de um rapaz ali. Não, porque essa casta ela só sai com jejum e oração. Então existe uma hierarquia, e entenda bem, os mais fortes deles vão estar aqui na porta. Porque você acha que o diabo, como um bom treinador, como o Guardiola, você acha que ele vai escalar os melhores lá numa boate, numa boca de fumo, numa festa junina que está rolando para tudo quanto é lado aí agora? Não, lá já está dominado. O soldadinho novo deles lá toma conta. Os casca grossa vai estar aqui para a gente bater de frente. Só que eu não estou te falando isso para você temer, querido. Eu estou vendo hoje muita gente assustada aí. Alguns com a cara meio assustado, meio com medo. Fica em paz, fica tranquilo. Nós não temos que temer o diabo, mas nós temos que conhecê-lo. Conhecer vai nos fazer vencer batalhas. Tiago vai falar que nós temos que nos submeter a Deus e resistir o diabo, porque aí ele vai fugir de você. E o segundo ponto, querido, onde essas batalhas serão travadas. A nossa luta ela não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. A igreja durante muito tempo feriu pessoas achando que estava fazendo o certo. Nós ferimos pessoas por achar que o inimigo eram eles, eram elas. Querido, o número de desigrejados, ele cresceu muito uns anos atrás, por causa dessas feridas que foram causadas. Muitas pessoas eram tidas como inimigos, quando na verdade nós precisamos abraçá-las, nós precisamos cuidar. Nós precisamos entender que a nossa luta, querido, ela é espiritual. Por isso as nossas armas têm que ser espirituais. E muitos de nós temos usado a língua como uma ferramenta. Muitos de nós têm usado a ira como uma ferramenta. As pessoas não são os nossos inimigos. Ah, mas fulano pratica isso, aquilo, outro. Amém, querido? Ele é um pecador assim como nós. A diferença é que nós somos resgatados, nós entendemos isso e temos que anunciar para que eles sejam também. Nós temos que parar de ferir pessoas. Nós temos que abraçar pessoas, nós temos que recepcionar pessoas, trazer pessoas.
Na camisa de vocês está escrito aí atrás que há vagas, e há muitas. Muitas vagas. A seara é grande, querido, mas poucos os que têm coragem, poucos são os ceifeiros. Poucos são os ceifeiros. Tem vaga para a gente receber muita gente aí. A gente não pode fechar, cercar e achar que não, esse é o meu grupo. Olha, a minha igreja, ela não pode crescer mais do que isso aqui, porque é tão bom a comunhão. Não, querido, a comunhão vai ter. A comunhão vai ter, que tenha 1000 pessoas. Vocês vão para outro lugar, arruma outro espaço. Precisa crescer. O desejo do Senhor é que todos se salvem, mas a iniquidade no coração dos homens faz com que muitos percam a sua salvação. Tem espaço para todo mundo. Tem vaga aí, querido. A gente precisa anunciar. Eu não vou me delongar muito aqui não, que eu preciso falar com vocês sobre as armaduras de Deus. A armadura de Deus. E aqui a gente começa. Nesse tempo de preparo, querido, nós vamos precisar nos armar de todas as formas. E o apóstolo Paulo, ele deixa nessa carta aos Efésios o nosso manual de guerra. Primeiro equipamento, nós precisamos, querido, do cinto da verdade. O cinto, ele é importante. Se você vai estudar um pouco a armadura de um soldado romano, né, que era quem dominava a época, o cinto, ele faz a união da couraça com a parte de baixo, né? Ele une a armadura. Mas olha que legal, o cinto, Paulo vai falar que o cinto é o cinto da verdade. E lembra que no início eu falei que nós temos que conhecer o nosso adversário? A verdade, querido, ela liberta. Enquanto o nosso inimigo mente, a gente liberta pessoas com a verdade. João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Só que nós, muitas das vezes, estamos com medo de falar a verdade. A gente tem medo de magoar as pessoas. Entenda uma coisa: a mentira vai magoar mais do que a verdade sendo dita de cara. Muitas das vezes nós estamos nos omitindo, nós estamos nos acovardando por medo do que as pessoas vão pensar quando você dizer a verdade. Mas entenda uma coisa: a verdade, ela pode doer, mas dói só na hora. A mentira, quando a pessoa entende todo o carrossel que você fez para chegar até ali, é muito pior. E eu estou pregando para crente, querido. Vou falar de mentira aqui. Ninguém aqui mente, não. Glória a Deus, aleluia. Ninguém aqui, nem as mães, quando não quer atender, não fala para o filho assim: fala que eu não estou em casa. Ninguém aqui faz isso. Fale a verdade, querido. Anuncie o evangelho da verdade. Não se omita. Por mais espinhoso que seja o assunto, não se omita. Quantos de nós estamos deixando de falar a verdade por medo do clima vai ficar ruim lá em casa, vai ficar ruim no trabalho, vai ficar isso, vai ficar aquilo? Querido, fale a verdade. O que você acha disso? Eu não acho nada. A Bíblia fala isso aqui, a verdade é essa aqui. A palavra me diz que os afeminados não herdarão o reino dos céus. Querido, é Bíblia? É Bíblia? Se está na Bíblia, é o nosso manual, amém? É verdade, pronto, acabou. Mas eu não concordo. Querido, não concordar é um direito da pessoa, é um direito seu. Mas a verdade está aqui. Não se omita. Sabe por quê?
Senão nós estamos indo para uma batalha usando as mesmas armas do inimigo. E ele tem mais poder sobre isso, ele conhece mais do que a gente, ele tem mais domínio. Ele sabe inventar mais narrativa do que você. Porque ele é o pai, né? Ele é um mentiroso. Então o cinto da verdade é o que vai libertar pessoas. No primeiro passo de preparação, querido, aprenda a falar a verdade, aprenda a dizer a verdade, independente da circunstância, independente de qualquer situação, querido. Fale o que a palavra te instrui a falar, a verdade. Logo depois Paulo vai falar sobre a couraça da justiça, e a couraça, ela é a parte que protege o coração. Eu anotei algo aqui que é interessante. O coração protegido pela couraça da justiça, ele não se deixa corromper pelo pecado. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você aprendeu a falar a verdade, querido. Você está sendo forjado, você aprendeu a falar a verdade, glória a Deus, aleluia. Agora domine os seus sentimentos. O campo de batalha não tem espaço para emoção. Durante uma guerra, não dá para você sentir saudade de casa. Não dá para você ficar com dó do inimigo, começar a entender a história dele. É uma guerra, querido. Se você não derruba ele, ele te derruba. Cuide do seu coração e dos seus sentimentos. Controle-os. Tenha domínio próprio. Talvez um dos frutos mais difíceis de se ter. Domínio próprio. Domina a língua. A boca fala que o coração está cheio. Tenha domínio sobre os seus sentimentos. Porque no momento em que o seu sentimento ele aflora, ele pesa demais, você toma decisões erradas. Você toma decisões erradas. É preciso ter domínio. Aleluia. Os sapatos da preparação, querido. São 6 itens, nós estamos no 3º, amém? Os sapatos, eles protegem os nossos pés, que por sua vez é o que nos leva aonde nós queremos ir. Nós somos dependentes dos nossos pés, amém? Nosso pé, querido, ele é a parte crucial do nosso corpo. Ele é a base, né? Está em contato direto com o chão. Ele que leva, ele que... A gente não dá a devida importância às vezes para o pé, nem para o dedo mindinho. E o equilíbrio do corpo está justamente no mindinho, né? Se amputar seu mindinho, você está passando enrolado aí, você passa a roer. O equilíbrio do nosso corpo está num dedinho mindinho, o mínimo. Engraçado. Eles são, queridos, o que nos levam a um caminho de vida, um caminho de vida eterna, mas ele também pode nos levar a um caminho de morte. Os nossos pés são o que nos farão seguir Jesus, amém? Mas eles também podem nos levar a outros caminhos. Seguir Jesus, querido, significa ter os mesmos atos, ir na mesma direção, caminhar no mesmo propósito. Calçar os sapatos da preparação significa
Isso. Ter domínio, controle. Eu vou caminhar, mas eu vou caminhar de acordo ao que a palavra me diz. Aquele que diz estar nele deve andar como ele. 1 João 2,6. Andar como ele. Os nossos pés, queridos, precisam estar protegidos também. O escudo da fé. O escudo ele serve, querido, para defender contra setas e outros ataques. O escudo ele é a principal arma de defesa. Principal arma de defesa. Quem assiste Vingadores aqui? Capitão América. O diferencial dele é que o escudo dele serve para atacar também, né? Que joga, que é trem, bate, volta para a mão dele, ele não sabe como, mas no mundo normal o escudo fica só na sua mão, hein? Só aqui. Negócio de jogar lá e voltar, esse bumerangue aí não funciona muito bem, né? No mundo ideal não, né? Nas coisas normais, esse bumerangue não funciona não. Escudo, proteção. E queridos, entenda uma coisa. Lembra que eu falo dos 300? A defesa, ela é mais importante do que o ataque. Entenda isso. Se defender bem é mais importante do que atacar bem. Quem aguenta tomar mais pancada, quem segura ali a bronca. E aí você vai ver. Estou falando de um monte de coisa, né? Já falei de futebol, já falei de Vingadores, agora eu vou falar de UFC. Alguém gosta de UFC aqui? Bom que você vai atender todo o público, né? Teu irmão ali gosta de tudo. Teu irmão ali que gosta de Vingadores, gosta de UFC, futebol. Bem eclético o rapaz, né? Glória a Deus por isso. Já cansei de ver luta em que o cara tá tomando pancada de tudo quanto é jeito, mas ele aguenta ficar de pé. Mas um soco que ele acerta e desmonta o outro já está cansado, tá atacando tudo quanto é jeito, não derruba o homem, vai se frustrando, vai cansando, abre a guarda, toma um, já era. Aprender a apanhar e ficar de pé é mais importante do que bater. Força nesse braço para segurar esse escudo, porque vai vir pancada. Tá certo, nós estamos falando de ficção, querido, mas pensa lá que esses 300 homens ali, a força no braço de segurar um escudo o tempo inteiro, e pancada rolando de tudo quanto é jeito, os caras tentam enfiar a espada lá no meio, e eles com o escudo firme. Um que sucumbir ali, derruba o exército inteiro. Um daqueles homens que fraquejar, derruba todo o exército. E isso serve para nós, querido. Nós caminhamos em unidade, nós caminhamos no mesmo propósito. Então é um exército, se um cair, derruba o outro, que por consequência derruba o outro. É um efeito dominó. Segura a onda, fica firme, se proteja, porque você se proteger, você está protegendo o outro. Automaticamente você está protegendo sua casa, automaticamente você está protegendo o seu exército, aqueles que caminham com você. O escudo da fé, proteção. O justo, ele viverá pela fé. Sabe o que Paulo está dizendo sobre os escudos? O escudo da fé? Virão lutas, queridos. Virão batalhas, ataques contra a sua vida, que a sua fé é que vai te manter de pé. Porque pode ser pesado demais, mas uma fé inabalável é o que te mantém de pé. Uma fé inabalável é o que mantém você no caminho.
Existem batalhas que surgirão que talvez você vai achar é pesado demais, não, mas a sua fé vai te manter de pé, querido. A fé no Deus que nós servimos. Aleluia. O quinto item da lista é o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça e a salvação os pensamentos. Querido, nossa mente é o nosso principal campo de batalha. Nisso a gente precisa investir um pouco mais de tempo. A nossa mente é um lugar de insegurança, um lugar de medo, de incerteza, dúvida. Nesse ambiente, nesse momento de preparação, treine a sua mente. Deixa eu te contar uma história. Eu não sei onde aconteceu, qual ano. Minha esposa comentou comigo, por um acaso, sem saber que encaixava na mensagem. Deus é bom demais. Ela viu, não sei aonde também, que eu não prestei muita atenção no início. Na hora que começou a me chamar a atenção, eu parei para prestar atenção, porque às vezes a gente, homem dá uma desligada, mulheres não fiquem com raiva, acontece com a gente. Às vezes a gente está viajando na maionese, a hora que chama atenção alguma coisa, você, opa, startou aqui. As mulheres ficam bravas, mas gente, não tem jeito, vocês perdoam a gente, viu? É assim mesmo. Só o homem que entende, só o homem que sabe. E as mulheres se entendem, que elas ficam bravas, todas elas também, né? Então tá tudo certo. Na hora que ela me chamou a atenção, eu parei para prestar atenção. Um homem ficou preso. Sabe essas cargas refrigeradas? O cara ficou preso. E aí era uma carga para entregar num frigorífico. E aquele homem começou a sentir frio. Aí eu pensei, poxa, natural. Mas a câmera estava estragada. Estava numa temperatura ambiente ali de 23 graus. O cara pode sobreviver. A gente sobrevive a isso, é normal. Esse homem passou a noite trancado. Pela manhã, ele foi encontrado morto. E a causa da morte, hipotermia. No momento de desespero, entendendo o ambiente que ele estava, ele não entendeu que não estava funcionando. Ele começou a imaginar, a pensar: eu estou com frio, eu estou dentro de um lugar congelado. E a própria mente foi o que causou a morte dele. A nossa mente, ela tem o poder de nos derrubar. Se você o tempo inteiro pensa que você é incapaz, se tudo que surge você fica em dúvida, isso vai se tornar uma realidade na sua vida. Eu não estou dizendo para você imaginar que você é o super-homem, a Mulher Maravilha o tempo inteiro, não. Nós temos as nossas fragilidades. Nós temos as nossas fragilidades. Mas no campo de batalha da mente, querido, nós precisamos ter domínio. Por mais complexo e difícil que seja, entenda, eu não estou falando que é fácil. Eu não estou falando em momento algum que é fácil. Mas é possível. Você tem que entender um limite. Nós precisamos entender o limite entre fragilidade e excesso. Eu não sirvo para nada, eu não presto, todo mundo fala isso, fala aquilo outro. Querido, se você pensar demais no que as pessoas estão falando ao seu respeito, o que as pessoas estão pensando ao seu respeito, você não vive. Dê o seu testemunho, fique em paz. E o que as pessoas vão fazer com aquilo não é da sua conta. Você não tem controle sobre a vida de ninguém, querido. Nós não temos controle sobre a vida do outro. Então seja você. Não permita que isso
seja a sua ruína. Não permita que a sua mente seja o momento, o ambiente, o lugar que vai te derrubar. A nossa mente vai ser o nosso principal campo de batalha, até nós irmos para a guerra de fato. Nós precisamos ter domínio da nossa mente, querido. O capacete da salvação. Provérbios 23:7 vai dizer: porque assim como ele pensa em sua alma, assim ele é. Se você for entender o contexto, Salomão está falando sobre o homem. O homem que consegue reproduzir o que você pensa a seu respeito, o que você pensa, o que toma os seus pensamentos, aquilo vai se tornar uma realidade na sua vida. E é verdade, querido. Cuidado. Esse é um ponto de alerta. Amém? No 6º item nós vamos falar sobre a espada do Espírito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas entenda, quando a gente fala de espada, todo mundo acha que é só de ataque, né? É uma arma de ataque. Não, mas a espada é uma arma de defesa primeiro. Primeiro você se defende e contra-ataca. Lembra que eu falei que a defesa ela é mais importante? Até a nossa arma de ataque ela é melhor em defesa. Entenda, querido. Com a espada do Espírito nós podemos derrotar o diabo, mas nós podemos principalmente nos defender dos seus ataques. É só você lembrar que quando Jesus ele está no deserto, o diabo ele usa a palavra para tentar Jesus, mas Jesus usa a espada. Está escrito, está escrito, está escrito. Não, mas pula daqui. Não. Eu te tornarei o rei de... Não. A espada é uma arma de defesa, não só de ataque. Jesus ele foi tentado, querido. O diabo não aliviou nem para ele. Não vai ser para você. Mas ele tinha preparo. Ele era preparado. Nós temos que nos armar até os dentes. A gente tem que ter domínio. Domínio. Sabe? Manejar bem a espada. Isso é treinamento, querido. Isso é diário. Todos os dias. O irmão que serviu o exército aí, quando você entrou lá, você chegou lá, você já tinha as manhas dos tiros, dos negócios lá? Nada, né? O tempo vai passando, vai melhorando, né? Primeiro você aprende, aí você dá um tiro, aquele trem dá um tranco em você. Depois você já aguenta o tranco, mas não acerta, você mira na árvore, acerta lá no mar. Depois a mira vai melhorando, você vai... Não, agora eu sou sniper americano. As coisas vão melhorando, vai mirando nos trem mais menorzinho. Mas tudo é treino, querido, é todo dia. Aquilo é cotidiano. Vai melhorando. As coisas vão se encaminhando, mas a partir do momento em que eu tenho a sabedoria de entender que antes de ir para frente, deixa eu ir para a caverna ali. Deixa eu ir ali para a caverna. Deixa eu ir ali, ser preparado, ser forjado. Querido, fazendo um paralelo com Davi sai daquela caverna com seus valentes, tudo ali, junto com ele.
37 homens. Forjado na caverna, todos com suas necessidades, cada um com suas mazelas, cada um com suas frustrações, uns ali talvez quebrados financeiramente, outros ali escorraçados pela sociedade, todos sendo forjados na caverna. A caverna, ela tem esse poder de nos forjar, de nos preparar. Campo de treinamento, é isso aí que vai nos levar a um nível acima. Entenda, um exército, eles têm que estar preparado a todo momento. Nós temos que estar preparados, porque a batalha, a guerra, ela pode estourar amanhã. E aí? Eu estou preparado. Entra para o teu quarto, querido. Fecha a porta. E vai se preparar. Fecha a porta e vai se preparar. Se prepare. Se prepare. Nós temos mais ferramentas de defesa do que de ataque. Nós precisamos aprender a nos defender. Se a gente ficar firme, uma oportunidade é suficiente para vencer. Aprende, querido. Aprende a apanhar e ficar de pé. Só que no nosso o nosso ego, ele nos fala para revidar na hora. Não. Aprende a apanhar. Aprende a apanhar. Coloque sobre seus pés. Antes de ir em frente, antes de ir adiante, querido, se prepare. Eu ainda creio em um grande manifestar da glória de Deus nos últimos dias. Nós costumamos pregar e só falar do amor que vai esfriar. Pregar e anunciar: Jesus está voltando, porque o amor de muitos está esfriando. Não, mas nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Existe uma onda de avivamento para vir ainda. Uma última onda de avivamento ainda virá sobre esse planeta, até que o Senhor venha. E nós temos que estar preparados, querido, para receber pessoas e para, em determinados momentos, ir à frente de batalha para resgatar cativos. Nós temos que estar preparados para chegar o momento em que, se for necessário, nós vamos invadir o que for necessário para resgatar pessoas. Nós vamos enfrentar quem for, mas nós vamos resgatar pessoas. Temos que estar preparados para isso. Se prepare, querido. É muito bonito a gente vir cá e falar: nós somos um exército. Mas entenda a profundidade de dizer isso. Entenda a profundidade. Eu acho que eu não tenho domínio sobre o que será pregado amanhã nesse congresso. Mas pro primeiro dia a gente tem que aprender a se esconder primeiro, a conhecer. Amanhã talvez o pastor ele vai trazer uma palavra sobre as estratégias de guerra. Aí, glória a Deus por isso. Vai encaixar bonito.
Mas para hoje, aprenda a se defender, a se preparar. A preparação, ela é crucial. Crucial, querido. Não vá para o fronte sem estar preparado, meu amigo. Não vá para a linha de frente se você não tem condição. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Querido, existe uma recompensa. Existe uma vida eterna com o Senhor. Mas até que Ele venha, nós precisamos batalhar aqui, nos preparar aqui, saquear o inferno enquanto ainda tivermos condição. Se prepare, meu amigo. Coloque a mão sobre o seu coração, eu quero orar com você. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos. Senhor, nesse momento eu quero habilitar cada soldado aqui presente. Nós sabemos que há vagas disponíveis e às vezes existem soldados que ainda estão na dúvida se alistam ou não. Ainda tem soldado ainda em dúvida se vai entrar nessa batalha ou não. Pai, capacite cada um aqui. Senhor, capacite. Nos dê direção, Pai. Nos dê direção. Nós temos uma missão que é resgatar os cativos. Nós precisamos, ó Pai, libertar as pessoas. E esta liberdade, ela virá através do Espírito Santo. Mas nós temos que ter condições de apresentar o Senhor para elas. Nós temos que ter condições, ó Pai, de anunciar o verdadeiro Evangelho, para que o mundo, ó Pai, não tenha condição de segurar, de manter essas pessoas cativas. Através do seu nome nós temos a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Mas mesmo assim nós precisamos estar preparados, porque os próprios discípulos, caminhando com o Senhor e não tendo uma vida de oração, foram humilhados. E não é isso que nós queremos para nós. Pai, nós estamos aqui como um exército, prontos para marchar diante do Senhor, prontos para ir aonde o Senhor nos enviar, mas nós temos que estar preparados. De nada adianta um exército de camponeses. Nós precisamos ser um exército de soldados, homens e mulheres valentes, homens e mulheres corajosos, que têm condições, que querem fazer a diferença, que vão à frente e fazem. Habilite cada um aqui nessa noite. Nós em nome de Jesus ministramos a bênção do Senhor sobre a vida, sobre a casa de cada um de vocês. Estejam preparados para as batalhas que irão surgir. Estejam preparados para que o porvir, querido, porque se nós não estivermos preparados, nós vamos sucumbir. Entenda uma coisa: uma guerra, ela estoura da noite para o dia, mas ela dá indícios de que algo vai acontecer. Se você não estiver preparado, se você não estiver entendendo o ambiente, se você não estiver entendendo os sinais, você pode morrer no campo de batalha, querido. Fica firme. Fica firme. E o Senhor fará maravilha no meio de vós. Espírito Santo, nos revista da cabeça aos pés com as armaduras. Nos revista. Nos vista com o capacete da salvação.
couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé. O Senhor nos revista, e através disso nós vamos ter condições de ir para o campo de batalha. Aleluia, aleluia. Querido, você que pode, aplauda ao Senhor. Amém, irmãos. Que o Espírito Santo continue ministrando mais ao teu coração. Eu não vou prolongar muito, porque, como eu sempre falo, que a gente possa sair com essa palavra que foi ministrada sobre as nossas vidas aqui esta noite. Pastor Felipe, Deus te abençoe.